probleminha. Ou a pessoa tá com o peito grande. Mas, continuando. Onde que eu tava? Beleza. Eliminação intestinal. Eu tenho que falar sobre o aspecto das fezes, coloração e consistência. Gente, eu não preciso pegar nas fezes, não, tá? Até porque, se for fezes colhidas em fralda, é mais fácil a gente ter essas informações. Mas se forem fezes que o paciente fez, você não vai lá no vaso olhar as fezes, pode mandar para ele, né? Colher essas informações dele. Quantidade e frequência, né? O aspecto, gente, que é mais importante que a gente saiba é se elas são sólidas ou líquidas, tá? Porque se elas são líquidas, elas são diarreicas, né? E se são fezes diarreicas, o paciente pode ter grande chance de desenvolver uma desidratação. Então, eu preciso saber dessas informações. A quantidade, vamos supor, dá para saber a quantidade em gramas? Lógico que não. Você vai perder muita quantidade ou pouca quantidade, muito pastosa, líquida, firme, seca, como que é a consistência, né? Não, eu fui ao banheiro 5 vezes hoje. Aí você pergunta, fezes líquidas, pastosas, secas? Se for seca, muito provavelmente não vai ser, né? Porque 5 vezes ao dia evacuando fezes secas, isso é quase impossível. Visitas recebidas, identificação das visitas. Quem visitou esse paciente, certo? Porque às vezes chega visita que não é de visita, não era para receber visita, ou sei lá, um cara malvado que chegou no hospital para fazer mal para aquele paciente. Se acontecer qualquer coisa com o paciente, tá escrito lá, a pessoa se identificou, tá escrito lá no prontuário o nome daquele acompanhante, tá? Terapêutica, que é os cuidados e procedimentos realizados nesse paciente. Realização de medicação. Eu faço a realização de medicação, eu vou lá aonde o médico fez a prescrição e checo. Eu faço um risco e anoto o meu nome, beleza? Curativo, a mesma coisa. Se você fez aspiração do paciente, a mesma coisa. Coleta de exames, a mesma coisa. Punção venosa, a mesma coisa. Cateterismos, a mesma coisa. Encaminhamento do paciente para algum tipo de exame tem que ser relatado. Transferência do paciente para outra unidade tem que ser relatado. Orientações dadas ao paciente tem que ser relatado. Acidentes e intercorrências que podem surgir, né? Acidente, gente, é algo não programado, tá? Pode acontecer? Pode. Por exemplo, o paciente pode cair do leito. Ele pode ter uma queda do próprio leito. Ele não estava com muita força e resolveu levantar. Se ele cair, eu tenho que relatar. Porque se eu não relato, esse paciente tem uma fratura, isso pode surgir problema para mim. Como se eu tivesse dado um banho, por exemplo, e ter deixado o paciente cair e não relatei. Certo? E mesmo se você for dar o banho e você deixou porventura o paciente cair, relata, gente. Não fica com medo, não. Porque se você não relata, o problema pode ser maior ainda. Quedas, evasão. O que é evasão? É quando aquele paciente quer ir embora e ele não recebeu alta. E ele quer ir embora, mas ele não recebeu alta. Então ele chega e fala assim: eu quero ir embora. Aí você dá um documento para ele assinar que ele está tirando toda a responsabilidade do hospital, das costas do hospital e passando para as costas dele, que o problema é dele a partir do momento que ele sai dali. Lembrando que criança, idoso e doente, né, de doente mental, não incluem nisso, beleza? Se uma criança quiser ir embora, ela não pode ir embora, só pode ir embora se a mãe falar, eu quero levar meu filho embora. Aí a mãe é responsável, ela vai assinar. Idoso, a mesma coisa. Doente mental, a mesma coisa, tá? Ou pessoas que têm algum tipo de paralisia cerebral, né, retardamento mental, tudo isso inclui, porque elas não são responsáveis por elas mesmas, tá? Tá, alterações comportamentais. O paciente literalmente surtou. Teve uma crise, uma síncope, uma crise nervosa, começou a ser agressivo com ele e com os outros. Isso também tem que ser relatado. Condutas tomadas relacionadas às intercorrências. Qualquer dessas intercorrências que eu citei, queda, evasão e alterações comportamentais, você vai descrever essas intercorrências, mais o que foi feito para solucionar esses problemas, tá bem? Quando o problema é com o acompanhante, não coloca no prontuário, tá? Você pode ter um caderno administrativo onde você vai descrever isso.
No prontuário, só conta as intercorrências e os acidentes que aconteceram com o paciente. Com o acompanhante não vai descrito. Porque eu já peguei prontuário que estava descrito que o paciente, o irmão do paciente tinha quebrado o pau, queria levar o paciente embora, só que o paciente é adulto e tudo, e a enfermagem tentando explicar para ele, estava escrito no prontuário do paciente. Briga de enfermeiro com acompanhante tem que estar descrito dentro do prontuário do paciente. Isso vai ajudar no tratamento do paciente? Não, não vai mesmo. A não ser que o irmão do paciente esteja tentando arrancar o paciente do leito na marra e esse paciente cai e sofre um acidente. Aí sim cabe você descrever isso dentro do prontuário do paciente. Eu não sei porque eu tô pegando o caderno, como se isso aqui fosse um prontuário, né, gente? É o prontuário da fama, tá? Só se for, né? O professor tá surtando, tá, gente? É normal. Dúvidas nisso que eu falei? O que é? Ah, NOPS. Ai, ai. Vamos lá, então. Categorias de informações para registrar. Primeira, as medidas terapêuticas executadas pelos membros da equipe. Então, essa é uma categoria. As medidas terapêuticas executadas pelos membros da equipe. Quem? Médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, terapeuta ocupacional, não sei. Todo mundo que tiver contato com esse paciente, fez qualquer tipo de cuidado com esse paciente, eu tenho que relatar as medidas terapêuticas dele. Eu quem? O profissional que executou, eu não, tá? Eu vou fazer o meu. O técnico dele, o médico dele, por aí vai. Eu não vou descrever o que o médico fez. Quem vai descrever o que o médico fez é o próprio médico. As medidas prescritas pelo médico e executadas pela enfermagem. Os médicos prescrevem os medicamentos ou alguns tipos de cuidados que não são eles que executam, somos nós. Então, é a equipe de enfermagem. Mesmo não sendo prescrito pela enfermagem, a enfermagem tem que o quê? Checar e relatar que foi feito ou não foi feito, tá? Algumas vezes acontece da gente não ter, por exemplo, ele prescreve uma medicação e eu não tenho essa medicação disponível lá no hospital. Então, isso a gente chama de quê? De falta de medicação na farmácia. Então, eu preciso ir lá e relatar que não foi feito aquele medicamento porque ele não consta no acervo da farmácia hospitalar, beleza? Não deixe em branco, porque senão vai achar que foi você que não quis fazer. E não foi, você tem um motivo. Sempre que você não executa uma aplicação de um medicamento que foi prescrito, ou porque não tem no hospital, ou porque o paciente se recusou a receber a medicação, certo? Ou porque atrasou. Porque tem gente que atrasa e não faz a medicação e vai lá e checa, como se tivesse sido feita. Se você não executou, não checa. E se você executou, não esqueça de checar, porque vem outro profissional, acha que não foi feito, vai lá e faz, certo? Aí o paciente toma dose dobrada do medicamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. As medidas prescritas, os cuidados de enfermagem não prescritos pelo médico ou enfermeiro para atender às necessidades humanas básicas dos pacientes. Lembram que eu ensinei vocês que quem executa a prescrição de enfermagem é o enfermeiro? Então, ele prescreve os cuidados dele baseado nos diagnósticos de enfermagem, da coleta de dados que eu tinha feito, baseado nos problemas encontrados nesse paciente, eu executo um plano de cuidados. Essa prescrição de enfermagem, ela torna uma mesma coisa de uma prescrição médica, só que ao invés de ser medicação, é cuidado. E aí, quem for executar esse cuidado tem que checar e tem que descrever se deu alguma alteração, se tem alguma coisa diferente, se encontrou ou teve que remodelar o que era ter sido prescrito, certo? Que isso pode acontecer, principalmente quando é um enfermeiro que vai executar. Vamos supor, o enfermeiro prescritor, ele prescreveu um curativo com uma determinada cobertura,
certo? Com um alginato de cálcio, com uma colagenase, com um Dersane, que seja. Quando eu, executora, fui executar o curativo, eu achei errado. Porque visualizando a ferida, eu achei que tinha que colocar um Debrigel e não uma colagenase apenas. Então, eu mesma checo que fiz o pré-curativo, porém, eu vou lá nas intervenções, nas ações de enfermagem e vou descrever que, baseado na visibilidade daquela lesão, necessitou trocar o medicamento. Você lá, porque essa troca, enfermeiro pode fazer. Eu, como enfermeira, posso mudar a prescrição de outro enfermeiro. Eu, técnica de enfermagem, não posso. Eu posso comunicar ao enfermeiro de que aquela lesão eu acredito que seja diferente. Isso acontece com a gente com relação ao médico. Por exemplo, o médico prescreve um monte de medicações. Uma delas eu não concordo. Por quê? Porque aquilo pode dar interação, porque a gente estuda farmácia para isso, para a gente saber quando está sendo prescrito alguma coisa errada também. A partir do momento que eu percebi, eu não troco, gente. Eu tenho que ir lá no profissional médico responsável. Se eu não tiver o profissional médico que fez a prescrição, eu vou atrás de outro médico, porque esse outro médico pode anular a prescrição do anterior. Eu não posso. Então ele vai pegar e vai analisar. Você vai falar: olha, eu não fiz por causa disso, por causa disso, por causa disso. Se ele virar e falar assim: não, é para fazer, e você tem certeza que tá errado, você, como profissional, pode se recusar a fazer. Eu posso falar assim: não, então beleza. É desse jeito que você quer? É, então você vai lá e faz, porque eu não vou colocar o meu nome nessa medicação que eu não concordo com ela. Tá certo? Só que para fazer isso, gente, vocês têm que ter o quê? Conhecimento. Não dá para eu peitar uma prescrição uma prescrição medicamentosa se eu não conheço de medicação, certo? Então não peita se você não conhece. Se você conhece, pode peitar. E se ele falar assim, não vou fazer, você pode falar, não é para você fazer. Aí você vira e fala assim: eu, como profissional, eu posso me negar a fazer. Ele ou outro profissional pode executar. Você tirou o seu nome do problema. Você não tem problema. Mesmo você sendo o enfermeiro responsável, você tirou o problema de você. E, se possível, não no prontuário, porque a partir do momento que você passou a bola para o médico, você não tem que relatar no prontuário. Você vai no caderninho de administrativo, né? E você vai fazer um relatório do ocorrido para você se respaldar como profissional, certo? Gente, isso já aconteceu tanto, mas tanto comigo que eu já perdi as contas. Eu não sei dizer para vocês quantas e quantas vezes eu já bati boca e falei que eu não ia fazer medicação, que não ia deixar aluno meu fazer. Porque isso acontece muito. Não tô falando que os médicos são ruins, não, tá, gente? Mas eles não são perfeitos, eles também erram, né? Eu tive uma prescrição que o médico pediu para executar 3 ampolas de ácido ascórbico para o paciente mastigar. Só para contar, ácido ascórbico é vitamina C. Como é que eu vou mandar o paciente mastigar ampola? A ampola é líquida, né? Vem lá dentro daquele vidrinho, né? Ampolinha de vidro líquido lá dentro, né? Eu vou mandar o paciente mastigar, entendeu? Então, era isso que estava escrito na prescrição. 3 ampolas de ácido ascórbico mastigado. Agora, mandou prescreveu lá. Prescreveu pelo computador. Aí o aluno chegou em mim e me mostrou. Falou: professora, olha esse negócio aqui. Aí eu olhei, eu comecei a rir. Porque não faz sentido. É a mesma coisa eu pedir pra vocês mastigar um pedaço de vidro. Aí eu falei: uai, tá, né? O negócio tá meio diferente. O que eu fiz? Eu fiquei lá xingando, reclamando, falando? Claro que não, gente. Eu peguei a prescrição e fui atrás do prescritor. Vi o nome, procurei o nome do prescritor e fui atrás dele. Cheguei lá, falei: ô, fulano, deixa eu te falar, licença. Deixa eu te falar, tem uma prescrição que ela tá meio estranha. A primeira coisa que ele virou pra mim e falou assim:
Você é o quê? Eu só respondi, eu falei, sou professora, tô com os meus alunos aqui, né, de enfermagem, e eu tenho uma dúvida numa prescrição. Aí ele, tá. O que é que tá acontecendo? Não tá concordando? Eu falei, não, eu tô achando é estranha. Aí ele, uai, por quê? Eu falei, porque eu nunca vi ninguém mastigar 3 ampolas de ácido ascórbico, né? Até porque o paciente, ele tá com aumento da pressão arterial, então achei diferente. Até porque vitamina C não vai resolver o problema dele. Ele, Ele pegou e abriu. Quando ele abriu, gente, ele queria prescrever 3 comprimidos de ácido acetil salicílico. E ele prescreveu 3 ampolas de ácido ascórbico. Agora, eu tenho certeza que ele não queria pedir para o paciente mastigar 3 ampolas de ácido ascórbico. Mas eu poderia simplesmente fazer o quê? Me negar, não vou fazer, fingir que não aconteceu, passo o paciente para frente, faço as outras medicações que tem que fazer e deixo essa sem fazer, não checo ela, beleza? Ou pior do que não fazer e não correr atrás, é você literalmente, por conta própria, pegar as 3 ampolas de ácido ascórbico e aspirar elas e fazer elas intravenosas no paciente, porque a via dela é intravenosa. Então você pode aspirar e fazer. Não, ele só colocou a via errado, certo? Mas o que eu descobri? O médico queria que o paciente recebesse ácido ascórbico? Não, ele queria que o paciente recebesse o quê? Ácido acetil salicílico. Então, a prescrição estava completamente errada. Medicamento errado e via errada, certo? Então, eu tive o quê? Eu tinha que ir atrás do prescritor. Preciso ter vergonha de ir lá? Claro que não. Eu posso estar errada também? Posso. Nesse caso não estava não. Já aconteceu? Nesse caso de medicação não aconteceu ainda não. Graças a Deus. Mas já aconteceu de eu bater boca e o médico não. Eu falo bater boca, gente, não é gritando, não, tá? É dialogando. Já aconteceu de criança de 4 meses de idade precisar de uma nebulização e o médico prescreveu um Berotec, que ele é um broncodilatador de amplo espectro, que ele causa diretamente taquicardia. Então, em criança, você tem que regular cada gotinha que você coloca. Ele passou 9 gotas de Berotec para uma criança de 4 meses, que estava com a crise asmática. E aí eu achei estranho, porque segundo as literaturas, aquela quantidade estava muito alta, certo? Mas eu não sou especialista em farmacologia. Então, o que eu fiz? Fui lá no médico, doutor, deixa eu te falar, é isso aqui mesmo? 9 gotas de Berotec pro bebezinho de 4 meses? Aí ele arrogante, virou para mim e falou assim, você é farmacêutica, é médica, o que é? Eu falei, não, sou enfermeira. Aí ele virou e falou assim, pois é para fazer as 9 gotas porque ele tá com crise asmática. Eu falei assim, olha, doutor, você me desculpa, mas eu tô com aluno e eu não vou botar aluno para fazer isso não. Até porque nós não temos suporte para que se esse bebê tiver uma parada cardíaca ou um ataque cardíaco sinusal ou qualquer tipo de alteração cardíaca, eu não tenho como reverter o quadro. Então eu não vou fazer não, mas se eu quiser lá, só pode ficar à vontade. E não fiz. E não deixei aluno nenhum fazer. Ele foi lá bufando. O que eu fiz, gente? O que eu achei certo. Fui lá na coordenação de enfermagem, relatei o ocorrido e a coordenadora de enfermagem foi na direção da unidade e essa diretora foi lá e não deixou ele fazer. A diretora era médica, não deixou ele fazer. Falou, 9 gotas aonde? Você tá doido? E não fez. Mas eu fiz? Não. Deu pro meu lado? Deu uma leve cara feia, né? Depois eu tive que aguentar aquela cara feia durante meses, né? Mas não deu nada, não. Criança tá viva? Acredito que sim, que ali onde eu tava ela não morreu, não. Agora eu pergunto para vocês, se eu fosse omissa, se eu fosse uma pessoa que falava assim, não é problema meu, não fui eu que prescrevi, só que a partir do momento que você, enfermeiro, leu a prescrição, você é responsável. O técnico de enfermagem não. O enfermeiro é, certo? Se você viu a prescrição errada e fez, o erro é do prescritor e seu.
se você não viu e o técnico de enfermagem executou, mas você não viu porque você foi negligente em não analisar as prescrições, aí o erro também é seu. Mas se você não está presente, não é função sua. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na UPA. Na UPA, o enfermeiro não fica na sala de medicação. Então, se chega essas medicações erradas e o técnico de enfermagem não tem conhecimento, porque não é da área dele mesmo, e ele fizer, não vai dar problema nem para o enfermeiro nem para o técnico, vai dar problema para o prescritor que não deveria ter prescrito coisa errada. Deu para entender? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão tão calados que eu tô começando a achar que eu tô sozinha aqui. Tem alguém aí? Professora, eu não entendi essa parte. Então, no caso, se eu não estiver lá acompanhando o técnico e ler a prescrição, eu não me responsabilizo pelo medicamento errado? Se você não está lá, como é que você está lendo a prescrição? Mas aí, vamos supor que aquele plantão, eu sou responsável pelaquela turma, mas eu não estou lá. Aí você é responsável. Ah, Porque entendi. tem Só no duas. caso se eu não for. Deixa eu te explicar, não é se você não for. Funciona da seguinte maneira. Nas internação, você verifica todos os prontuários que foram prescritos. O médico chega de manhã, prescreve, certo? Antes da execução, você, enfermeiro, apraza. É você que checa. Checa assim que eu falo, confere todas as prescrições, correto? Antes de passar para o técnico de enfermagem. Deu para entender? Sim. Entendeu? Na internação, aí é responsabilidade sua, beleza? Se o técnico fizer e tiver errado, você e o médico estão errados. Mais você, por quê? Porque o médico errou e ninguém comunicou ele que ele tinha errado. E você mesmo assim, você viu que estava errado e você pegou e fez, beleza? Se for, no caso que eu contei para vocês, no caso da UPA, de CAIS, de lugares assim, a sala de medicação não necessita ter um enfermeiro, beleza? Lá, entendeu? O Entendi. médico, ele prescreve direto. Então, essa prescrição sai direta do médico, tá na mão do paciente, o paciente entrega para o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, se tiver alguma dúvida, ele procura o enfermeiro na unidade responsável pelo setor. Mas o enfermeiro não é responsável pelaquela prescrição, certo? Vai ser só o técnico Certo. ou o médico. Se o técnico fizer exatamente o que o médico mandou, a responsabilidade nenhuma é do técnico, é só do médico. Se o técnico de enfermagem mudou a via, a quantidade, qualquer coisa do que foi prescrito, aí ele é o errado. Não é nem o médico, nem o enfermeiro, é ele. Deu para entender? Entendi. Mas aí, no caso, professor, se o enfermeiro tiver feito esse medicamento errado, aí o paciente for entrar na justiça, o enfermeiro também arca com esse processo? Ou só o técnico? Se ele visualizou, se for desse jeito que eu falei para você, que sai do médico direto pro técnico, o enfermeiro não tem nada a ver com isso. Entendi. São corém separados, tem nada a ver. Agora, se o paciente estava internado, você é o cara responsável pela conferência de todos os prontuários. Você deixou passar, o técnico ele é automaticamente anulado do problema. Ele só executou aquilo que dois profissionais, o médico e o enfermeiro, deram ciência para ele continuar fazendo. Entendeu? Entendi. Agora, eu vou ser muito sincera, Adriele. Raramente tem processo contra isso, viu? Raramente. A não ser que tenha morte. Se não tiver morte, você sabe por quê? Porque a maioria das vezes as pessoas nem ficam sabendo o que aconteceu. Os pacientes não ficam sabendo. Então acontece muita coisa errada por incompetência e falta de atenção. Muita coisa errada. O dia que vocês forem trabalhar,
que vocês tiverem, eu posso estar até sendo ingrata, né, de falar um negócio desse, mas é tão podre, gente, as coisas que as pessoas fazem que a gente fica horrorizado. Fica horrorizado. Então, por isso que a gente é muito criterioso com vocês. A gente quer que vocês jamais façam esse tipo de coisa. Vocês estão mexendo com vidas. A pessoa pode morrer, gente. Não pode brincar com isso, não. É muito. Só um minutinho. Sai daqui. Sai. Anda. Sai daqui. Coisa chata. A cachorra chata. Sai. Não, é onde eu vou, gente. Aí Professor, ela fica se lambendo, porque ela tem tumor. Ela tem câncer de pele. E aí coça. Só que ela fica se lambendo de ansiedade o tempo inteiro. E faz um barulho insuportável. E ela só faz isso na hora que eu tô aqui dando aula, porque ela fica ansiosa, porque eu não tô conversando com ela. Vê se eu dou conta. Cachorra carente, doida. Tá? a Então, única companhia que a senhora tem, professor. pois é, mas ela é doida. E aí ela surta eu que fico doida. Eu não bato nela, não, tá, gente? Só pra ficar claro. Mas, nossa, mas me irrita. E ela fica. Pensa, o tempo inteiro. Aí eu mando ela parar, ela para. Como é que ela entende? É muito safada. Tadinha. Tadinha o quê? Só não tô batendo nela, não, só tô brigando. E ela para, gente. Eu juro pra vocês, eu falo, ela para. Ela tá aqui agora, quietinha, olhando pra mim com cara de coitada de cachorro que caiu da mudança. Então, Professora, quando meu filho estava bebezinho, eu levei ele era cais. Antigamente, lá em Uruaçu, falava cais. não, Eu ainda levei, tem cais ainda, né? eu levei ele porque ele estava dando febre e não estava amamentando. Aham. Professora, eu juro por Deus, a técnica de enfermagem furou ele mais de 4 vezes e não conseguia. Não conseguia. Professora, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, porque nessa época eu não estava estudando. Mas, professora, eu como mãe, eu não deixei ela furar mais. Eu falei para ela, ou você encontra uma pessoa que consiga, ou você para agora. Ela parou, a enfermeira veio e aplicou uma injeção nele e ele melhorou. Mas, professora, eu me irritei assim no momento, porque mais de 4 vezes ela não conseguia pegar o acesso da criança. Você é muito Aquilo ali eu sincera. estava entrando em desespero. Adriele, tem criança que realmente é difícil de acesso. Eu não sei como é que era a situação. Não tô defendendo a profissional, porque eu não tava lá, não sei o que aconteceu. Porém, já aconteceu comigo de eu não conseguir fazer a punção de primeira de uma criança. O que que eu faço? Eu tento 2 vezes. Não conseguir, eu chamo alguém para me ajudar, alguém para me auxiliar. Eu não tento mais, sozinha não. Por quê? Porque a partir do momento que você chama um outro profissional, o acompanhante, no caso mãe, na maioria das vezes, ela vai perceber que se for um problema de você não estar conseguindo, problema seu, né? Porque você tá ali ou tá nervoso. Gente, acontece várias situações. Não é nem porque você não tem a técnica, tá? Às vezes você tem experiência e não acha, tá bom? E aí, você chamou outro profissional. Isso demonstra o quê? Que você não quer judiar da criança, então que você quer resolver o problema. Agora, se você é arrogante, você fica lá, fura, 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 Isso. fura, fura, fura. Foi Não, mas eu dessa dou conta, forma. eu dou conta. Gente, qual é o problema? Tem que ser humilde o suficiente para saber. Eu não consegui desta vez e não deu certo. Pronto, chamo mesmo. Isso já aconteceu comigo. Eu e os alunos, a gente tentei 2 vezes. Eu falei, gente, parou, eu não vou tentar mais, eu vou chamar as técnicas. Chamei as meninas técnicas. Gente, normalmente o técnico de enfermagem ele tem muito mais habilidade de execução, principalmente de punção venosa, do que a gente, do que o enfermeiro, porque não é uma coisa que a gente faz o tempo todo, tá? Mas eu vou ser muito franca, eu tenho muito domínio em punção, muito. Eu faço punção em bebezinho recém-nascido. Eu não tenho problema com punção. Sempre tive muita habilidade com isso, mas já teve situações em que eu também não consegui. E eu chamei. E os alunos, nossa, professora, você vai chamar a técnica. Eu danei a rir. Eu falei, uai, gente, vocês querem que eu chamo quem? Não tem enfermeira aqui, ué, só tem técnico de enfermagem. Eu não tô dando conta, você consegue? Aí a pessoa olha pra mim, claro que não, se você não consegue, eu vou conseguir. Gente,
é questão de toque, de manuseio, é uma coisa de momento. Você ali pode não conseguir. É impressionante. Veio a técnica, botou, calçou a luva e conseguiu de primeira. Aí fica todo mundo assim. A mãe pode achar que eu não sabia fazer, o aluno pode achar. Tô nem aí. O que me interessa é a criança. A criança não sofreu, eu não me desgastei, certo? E eu não fiquei ali com a mãe barulhando a minha cabeça, falando pra mim que eu tava furando menino, que eu tava judiando, que eu tava fazendo isso. Gente, a função não é hidratar a criança ou é ganhar os méritos por ter conseguido funcionar? Pra mim, a função é cuidar da criança. Se é a minha função, eu fiz, outro fez, tanto faz. O que importa é o resultado final. A criança estava recebendo a hidratação ali e melhorando o quadro clínico dela. Ok, resolvemos o problema. Não é uma equipe? Não é uma junção de pessoas trabalhando juntas? Que questão de ego é essa? As pessoas utilizam muito do ego, né? Aí eu fiz, eu consigo, eu faço. Que isso? Você trabalha em equipe. É uma equipe. Se eu não consigo, o outro consegue. Que bom que tem esse outro que consegue. Que bom, agradeça e ainda por cima auxilie, certo? Porque eu não consegui, mas eu não deixei a mulher lá sozinha, não. Eu fiquei juntamente com a técnica lá, auxiliando ela no que ela precisava. Pronto, fizemos o que a gente precisava, cuidamos da criança, problema resolvido, tá? Então sejam humildes o suficiente, gente, para quando vocês não conseguirem, se você tiver um colega seu de sala de aula, um colega lá, se for estágio, chame o colega. Chame o colega. Se o professor não consegue chegar a tempo lá para você, para te auxiliar, se o seu colega também não der conta, chama o técnico, chama, gente. Não sejam arrogantes para achar que vocês têm que fazer, têm que saber, não. Médico também pede pinico, tá? Eles vão atrás muitas vezes de enfermagem, de enfermeiros para ajudar em muita coisa. Eles vão atrás de outros médicos, colegas para também auxiliar em muita coisa. A gente não nasceu sabendo tudo. E a ajuda a gente aceita de qualquer pessoa, principalmente para ajudar a salvar ou a melhorar a vida de outra pessoa, né? Porque essa é a função, não é? Ou é ser o bonzão? Porque se a função é ser o bonzão, nós estamos errados. Beleza? Então, gente, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? É o último etapa do processo de enfermagem, certo? Que é a evolução de enfermagem. Se vocês já quiserem olhar os modelos, eu passei alguns. Eu tenho um monte de modelo, tá, gente? Que é um livro inteirinho que fala só sobre esses modelos. Eu vou colocar o nome do livro lá, porque tirar a foto do livro é muito difícil, que é muitas páginas, né? Se fosse lá na faculdade, eu ia xerocar o capítulo e deixar para vocês. Eu vou ver se eu consigo achar esse livro na internet. Se eu achar ele, eu mando para vocês. Ele é bem fininho, bem tranquilo de ler, ele é bem facilzinho para vocês terem acesso a Consegue todos. escanear, não, professora? Eu não tenho, fia, scanner. Ah, Eu só tenho um computador e um celular. Nem impressora eu tenho. Eu precisei imprimir um negócio, eu tive que ir na casa de um amigo para poder imprimir uma folha. Então, infelizmente, a gente não tá tendo, tá? Então, eu só vou tá. finalizar a gravação, tá? E volto aqui com vocês. Então, por hoje é só.